Hoje no Está Escrito, nós continuamos os nossos estudos dos 10 mandamentos. Espero que você permaneça conosco. Nós voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Nós estamos continuando com a nossa série, estudando os 10 mandamentos, e com os nossos convidados especiais. O Dr. Tim continua conosco. Bem-vindo, Dr. Tim, mais uma vez. Obrigado. E hoje nós temos uma convidada toda especial, a doutora Terezinha, que vai nos ajudar a entender, melhor entender o 8º mandamento, né? Mas antes de iniciar, quem sabe a senhora podia, pelo benefício dos nossos telespectadores, contar um pouquinho a seu respeito. Bem, eu sou de São Paulo, vivi em São Paulo até o ano de 2003 e fiz a faculdade de Direito e também a faculdade de Teologia e estamos aqui trabalhando na América há 5 anos. Estamos aqui nos Estados Unidos e em Newark, New Jersey, especificamente. Trabalhamos na igreja, eu, meu esposo e a nossa filhinha. Que joia. Bem, agradecemos que a senhora aceitou nosso convite a estar conosco. E interessante logo no mandamento que diz não furtarás, né? Alguém formado em direito para nos ajudar a entender. Que bom, né? Não furtarás. Doutor Tim, o que é que o senhor pode comentar sobre esse mandamento? Bom, nós, lendo o mandamento assim à primeira vista, dá a ideia só de se apropriar de bens alheios. Mas o fundamento por trás do mandamento, eu não posso me apropriar de algo que não pertença a alguém. Então, a base do mandamento está o direito de propriedade. Biblicamente, eu tenho o direito de ter propriedade, bens, eu tenho uma família, posso ter uma casa, um terreno, um automóvel e algumas coisas que pertencem. E, logicamente, que devem ser adquiridas, estas coisas, de acordo com o princípio bíblico. Que não venha infringir o próprio mandamento aí de se apossar de bens alheios indevidamente. Então, há uma maneira bíblica de nós conseguirmos manter propriedades, ou seja, adquirir propriedades, mantê-las e assegurá-las. Que uma delas não é através do roubo. Logicamente, né? Essa questão do direito de propriedade ligado ao mandamento não furtarás, eu penso que ela se traduz muito na própria definição do que seria o furto. Definição jurídica, que o furto seria apropriar, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, ou seja, aquilo que não é seu. E eu acho perigoso porque, como o Dr. Tim mesmo mencionou, e é o princípio bíblico do direito de propriedade, aliás, o direito de propriedade, a Bíblia, eu acho que abrange com a maior força que possa existir em qualquer outro tipo de literatura, o real direito de propriedade. Porque, afinal, nós estamos falando do proprietário de todas as coisas. Então, eu penso que, na definição, quando nós falamos em coisa alheia, o que seria alheio? Na verdade, eu penso que tudo é alheio a nós. Se nós pensarmos bem, eu penso que só o ar que nós respiramos é que nós temos o direito a obtê-lo sem autorização de outros. Porque se pensarmos todas as coisas, até a água, nós temos que pagar por ela, não é nossa. Um terreno onde andamos, a beira da estrada não é nossa. Então, esse conceito é importantíssimo e forte. Agora, doutor Tim, esse mandamento se encaixa dentro daquela parte que o senhor falou que lida com a nossa atitude compara com o nosso próximo. Mas será que existe uma implicação aqui de roubar contra Deus também ou não? Lógico. Aí nós temos Eu creio que nós temos 2 dimensões, 2 textos bíblicos que seria interessante nós analisarmos. Antes de entrar mais especificamente na sua questão, nós temos um em Tiago. Okay. Tiago capítulo 5 nos fala explicitamente ali, a partir do verso 1,
e vamos ler até o 6. Tiago diz o seguinte, 5:1 em diante. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança e tendes condenado e matado os justos, sem que ele vos faça resistência. Em outras palavras, todos os seres humanos pertencem a Deus, em última instância. E no momento que eu acumulo riquezas, tolhendo o que de direito seria uma pessoa, como no caso de um salário, eu não pago um salário digno a ele. Eu estou, em última instância, prejudicando um filho de Deus que também precisa manter a sua vida e a sua família com dignidade. E esse texto trata exatamente disso, porque eu posso roubar de duas formas. Uma delas, me apropriar do bem alheio, Certo. ou outra, deixar de conceder ao meu semelhante o que de dele. Exatamente, o que digno lhe é. Mas o texto também fala em Malaquias, uma outra forma que nós muitas vezes não associamos aqui, mas a Bíblia claramente denomina de roubo, ou seja, de apropriação de bem alheio em Malaquias, o capítulo 3, verso 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta vem, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, por trás de tudo isso, em última instância, Deus é o proprietário de tudo, do universo. E o universo inclui nós e nossas próprias propriedades. Então, eu posso ter uma propriedade aqui, mas em última instância eu sou um mordomo, ou sou alguém que cuida dessa propriedade que em última instância pertence a Deus. Certo. E aqui o texto bíblico diz que até naquilo que pertenceria a Ele para a pregação do Evangelho, eu posso me apossar de coisas que a Ele pertencem. Muito interessante. Interessante. Então, sendo um patrão injusto, roubando a Deus, não reconhecendo Deus como dono de tudo e não reconhecendo isso e não cooperando com Deus nisso, estou roubando a Deus. Quais outras aplicações de roubar? Será que... Eu tenho uma que eu analisei e pensei que nós podemos estar furtando alguém por omissão. Eu penso que, vejam que os mandamentos... nessa parte que nós estamos, não furtarás. Portanto, não haja desta forma, furtando. É uma ação. Mas nós podemos também estar furtando por omissão. E eu acho que ao refletirmos nisso, eu tenho até um exemplo. Uma vizinha minha, ela estava comprando roupas e o caixa não contabilizou, na hora de fechar a compra, não contabilizou uma das peças que ela estava comprando. E ela percebeu. Veja, avisar ou não avisar? Ela teria um benefício, ela teria o lucro de não pagar por aquela peça e ganhar a peça de graça, porém, não era dela. Então, o princípio aí, ela poderia estar furtando por omissão, simplesmente ficando em silêncio, não é? No entanto, ainda bem, ela testemunhou que ela então avisou e o caixa obviamente ficou surpreso. Porque o que mais surpreende a humanidade hoje em dia é nós vermos as pessoas com esse princípio forte, esse princípio que Deus coloca para nós, na sua totalidade dentro de si, a ponto de precisar não se omitir para que o furto não incida nas suas atitudes, para que não incorra também nisso.